Amados irmãos de jornada, mais uma vez, com a grande alegria de poder reencontrá-los. Namastê. Nosso querido presidente citou aqui o Bhagavad Gita, conhecimento milênios da Índia. A sublime canção, que significa Bhagavad, é sublime, e Gita é canção, onde Krishna nos ensina sobre as verdades da vida espiritual, para que seja exercitada e vivida no plano físico. E o tema era a língua, a falar. A essência do meu trabalho nesta casa é com a palavra. Desde pequena, eu já vim com a habilidade de falar. Muito cedo, minha mãe tinha até medo de mim às vezes, porque eu usava palavras que não pertenciam a uma criança. Tenho ciência que eu posso me autodestruir e destruir muita gente com isso. Já fizeram isso, Hitler fez e tantos outros. A habilidade de falar. E nessa existência, muitas vezes eu fui testado e tentado a usá-la para outras coisas. Para ser político. Poxa, Dinho, caramba, você pode se tornar isso, aquilo. Pô, você fala muito bem. Alguma coisa que em mim dentro falava não. Poxa, Dilon, olha, pode trabalhar com venda, no seu... Não. Alguma coisa aqui dentro falava, não. É sagrado. E não é para isso. E possivelmente deve haver no meu histórico lá atrás muita dor e sofrimento causados aos outros por essa habilidade de falar. E, consequentemente, eu devo ter sofrido muitas consequências de ter desviado, perturbado, atrapalhado, destruído muita gente. Porque só depois que a gente apanha e sofre, é que fica registrado que você não deve mais cometer aquele erro. Então, se nessa existência, alguma coisa aqui na minha, digamos, índole, falou que eu não teria que usar ela em nada, nenhuma outra coisa, a não ser a prática do bem, meu e do outro, isso é resultado de, com certeza, muita dor e sofrimento. Existe a possibilidade, meus irmãos, que todos que têm me encontrado nesse caminho, principalmente aqui nessa casa, tenham sido vítimas dessa atitude minha no passado. E agora o Senhor da vida me concedeu a oportunidade de reencontrá-los agora para fazer diferente do que eu fiz com talvez vocês. Ajudando agora a vocês encontrarem o caminho da felicidade, assim como busco para mim, corrigindo o que talvez eu fiz no passado de forma errada. Então falar para mim é sagrado. Ela só tem uma finalidade, servir. Servir. E eu preciso tomar conta o tempo todo, porque eu ainda tenho egoísmo, né? Eu tenho um ego, ainda tem vaidade aqui, orgulho, presunção. Ele está aqui, eu não posso dar atenção. Eu sei o que ele pode fazer comigo e com aqueles que forem vítimas desse orgulho. E com certeza já está gravado aqui o que já foi no passado. Por isso essa coisa de não. Se eu tenho alguma coisa a ganhar com a palavra, é a alegria de ver meus irmãos bem, felizes, alegres, consigo, com o outro. Então para mim é sagrado, falar é sagrado. Olha, meus irmãos, assim que eu cheguei aqui, teve uma série de músicas do Gunan, no repertório Gunan, que foi fantástico. Eu estava sentadinho ali. E eu tenho aprendido e me exercitado no olhos de ver e ouvidos de ouvir, como o mestre disse. Olhar para além da aparência. Tentar perceber o que está nos bastidores, que não é visto realmente com os olhos nem com o ouvido. É o coração que vê isso. Como eu gosto muito de citar o Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Vê melhor quem vê com o coração. É uma verdade. Então você olha, escuta, mas na verdade quem está percebendo tudo é o coração. É assim que você segue o mestre no que ele falou. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. E sentado ali, quando começou a canção, é sempre... Eu não tenho vidência, tá? Não tenho vidência. Também não ouço espíritos. Aquilo vem para mim como uma imagem dentro da mente. Mais uma ideia do que uma imagem. E na hora que ele começou
a cantar o Cazuza, a percepção minha é aquele amor leve, o amor que a gente já podia estar exercitando fraternalmente entre nós, mas que ainda é uma coisa do humano, mas que nem isso de forma sadia a gente está vivendo. Em seguida ele cantou Nossa Senhora. Nossa, que coisa linda. Que coisa linda ver cada irmão sofredor, doído, arrependido, mas na sincera vontade de encontrar-se. Fechar seus olhos, baixar sua cabeça. E aí você vê o ego, a personalidade se render, reconhecendo a imperfeição, a incapacidade, o erro, a culpa. Nesse momento, enquanto cada um estava nesse conflito de se ver tão pequeno, doído, reconhecendo o erro, é a hora exatamente que o coração brilha o Mestre. Quando o ego se torna pequeno e se recolhe, sinceramente, em busca do Mestre, é a hora que o coração acende a presença dele. Porque ele está pronto a cada momento para te fazer presente, desde que você deixe. Não se trata de pedir em oração nada ao Pai, ao Mestre, porque Ele o tempo todo nos irradia tudo que há de melhor. Não acontece porque a gente resiste, porque a gente não aceita, porque a gente está voltado para outras coisas. E no momento desse da dor, que você veio aqui realmente porque está arrependido, reconhece o erro, não quer mais aquilo para você, e nem para aqueles que você magoa, e que te machuca ver você magoar o outro, e aí você então se reconhece pequeno, mas não esquece que é filho do Pai e é divino, e a jornada é assim mesmo, e aí você se fecha nos olhos, é a hora que o coração acende, e foi o que eu vi aqui, inclusive de um irmão que se trata recentemente na sala, que fé bonita. Eu tenho certeza que não demora muito tempo, você vai ouvir aqui dentro, tua fé te curou, você vai ouvir isso, estou falando para todos, tá? Porque cada vez que você vem aqui, com assim, reconhecendo o erro, tá? Ninguém é culpado. Esqueça Maquiavel, o inferno são os outros. Não, isso não é Cristo. O inferno é você que criou e os outros, infelizmente, às vezes trazem para você como instrumento, pela ignorância que eles têm. Mas o que está voltando, você criou para você. Então não culpe ninguém, nem tenha raiva de ninguém. Agradeça a oportunidade de estar diante daquilo, para se ver e agora corrigir. Então aqui eu vi isso, todo mundo fechado em si, com a cabeça baixa, transparente para si, sem mentir para si, daquilo que conhece, da imperfeição, dos erros que comete, se rendendo ao Mestre. E aí ele aparece no coração, porque ele está de prontidão o tempo todo. Talvez alguns falem assim, o Odilon é meio alienado, né? Fica falando essas coisas. Olha só, meus irmãos, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu não sou de família abastada não, tá? Não fui criado numa redoma de vidro. Eu cansei de pegar trem da Centrão do subúrbio para ir para o trabalho lá em Laranjeira, 4 horas da manhã. Eu conheço o Rio de Janeiro. Estou sujeito a tudo que acontece no Rio de Janeiro. Tive uma vida razoavelmente digna. Tínhamos o que vestir, o que nos alimentar, mas eu vivo no Rio de Janeiro. Tá? Não estou fantasiando, não estou delirando uma coisa utópica, não. Agora, muita coisa eu evitei do que acontece no mundo pelas escolhas que eu fiz. E essas escolhas estavam baseadas no que o Mestre ensinou. Então, muitos malefícios que estão no nosso mundo, no Rio de Janeiro, pode ser evitado por suas escolhas. Outras não, porque estão no seu caminho. É retorno. Mas ainda estamos escolhendo. Esse momento sublime, foi um momento sublime. Você vê o ego recolhido a sua insignificância. E aí o Mestre brilha no coração, pronto, esperando. Lembra-me João Batista batizando as pessoas no Rio Jordão, que era simbólico, tá? Aquele mergulho não modifica ninguém, aquele era o símbolo de que você, a partir daquele momento, iria se tornar um outro ser humano com atitudes, pensamentos, atos, palavras diferentes. Mergulho nenhum, tanto é que somos batizados aqui. Alguém aqui é luminoso e santo? Então não é só mergulhar na água. Aquele é simbólico. Mas aí,
João Batista está batizando as pessoas. Quem surge? Quem surge para ser batizado? O mestre. Ele se ressente, porque ele é tão pequeno, e ele fala que aquele que está chegando era antes do próprio mundo existir. Quer dizer, já era alguém puro, santificado, antes do mundo existir. Jesus, no papel de um ser humano que queria ser igual a todos, mostrando que era igual a todos, apesar da sublimidade dele, mas que era um irmão nosso, vai até ele e pede para ser batizado. E o Batista fala que ele não é digno de batizar. Eu não sou digno de batizar. E aí Jesus fala: convém que as profecias sejam cumpridas. E aí João Batista reconhece que aquilo tinha que ocorrer. Aquele fato histórico, aquela cena tinha que ocorrer porque ia repercutir na história e na nossa memória espiritual, porque a gente estava lá também, no mundo presente lá ou em algum lugar. E aí ele é batizado por Jesus. Jesus pega e sai dali e segue. Aí tem aquela história da pomba, né? Não, foi um momento que muito da potência que ele trazia veio à tona, porque ele tinha que começar aquele período crucial que ia marcar a história, de fazer um divisor na história da humanidade. E aí ele fala assim, João Batista: agora é preciso que eu me diminua para que ele cresça. Nesse momento aqui, sublime, em que cada um, recolhendo-se a sua insignificância, a sua culpa, o reconhecimento do seu erro, mas sabendo que é filho digno do Pai, e que Ele sempre dá outra oportunidade, é o momento que você, personalidade, era o João Batista. Ser reconhecido pequenino, muito imperfeito. E na hora então que você curva a sua cabeça, porque o mestre em você começa a querer florescer, e aí você se curva, o mestre aparece em você. Foi o que eu vi aqui em cada um de vocês, porque são todos vocês filhos do Divino Pai. É assim que a gente vai aprender a ver Deus, sabia? O reino de Deus não vem com manifestações exteriores. Sabe como é que nós vamos começar a ver Deus? Se pretendemos isso, no outro. Não imagine saltos, um anjo, uma entidade, não. Na fase em que nós estamos, a gente deve começar a ver Deus no outro. Em meio à imperfeição desse personagem que está diante de você, lembre-se, é um ser divino. E você precisa lidar com as dificuldades que esse irmão tem, sem deixar de ver que ele é divino. E que muito do que ele faz não é maldade, mas estado de ignorância dessa condição. E você precisa lidar com isso. A razão e o amor. Se é um irmão que você reconhece que tem imperfeições e que pode atingir você de alguma forma, pela forma equivocada dele, você precisa ter a firmeza para se postar diante dele, com justiça, mas sem o amor, não, com amor, compreendendo e tolerando, porque em algum grau você tem ignorância e vai encontrar pessoas melhores que você, e você espera que essa pessoa te olhe também dessa forma, com compaixão, com tolerância para a sua imperfeição, mas vendo você como um irmão de jornada, filho do Pai. Façamos isso, porque, como o Nelson comentou, e o presidente comentou, e tantos outros, não adianta você vir aqui, ter esse momento em que o seu ego, reconhecendo-se pequeno, insignificante, se diminui, e ele aparece, e lá fora, não. Lá fora, diante da esposa, do filho, do problema, é que você tem que fazer o mestre aparecer. É lá que você tem que fazer o seu ego se recolher a insignificância dele para o mestre se parecer. Porque a escolha será certa diante desse outro. Será uma escolha de amor e de verdade de como lidar com esse outro. E é isso que vai te curar. É isso que vai curar você da compulsão, da ideia de suicídio, das doenças graves. É isso que vai curar. Tem que ser vivido lá fora, no mundo. Aqui é igual um oásis. A gente vem, toma água, pega uma sombra, descansa, mas a gente ganha o mérito de ser aquele que caminha no deserto altivamente, como um beduíno, no deserto, levando a água que colheu no oásis,
o descanso para usar lá fora. E aí você é reconhecido como beduíno, um homem capaz de caminhar no deserto sem passar necessidade, porque tem em você água da vida, né, no caso do mestre. Então, olha só, meus irmãos, vamos praticar, vamos viver. A casa tem a finalidade desse esclarecimento, para você usar, você fazer valer, porque o mestre garante o resultado. Não sou eu, é o mestre. Obrigado pela atenção mais uma vez. Obrigado pela sublime oportunidade de mais uma vez ver isso, porque sem vocês, sem ninguém no mundo, ficaria difícil de eu encontrar Deus em mim. E você só conhece e vê Deus em você quando você aprende, busca e vê Deus no outro. Sem vocês, não seria possível. Gratidão por me fazer companhia nessa jornada. Espero ser útil a vocês nessa jornada, da mesma forma que vocês carinhosamente são para mim. Namastê.